As redes sociais e a inteligência artificial provocaram grandes impactos na comunicação e na publicidade nos últimos anos. No episódio de hoje, você entende essas mudanças e como será o futuro dos publicitários. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Novas mídias, formatos e jeitos de fazer campanha, novas funções e áreas de atuação. A publicidade mudou e deve se transformar ainda mais nos próximos anos. E para entender como, hoje eu converso com a Catarine Brown, coordenadora da graduação em Comunicação e Publicidade da SPM São Paulo. Seja muito bem-vinda ao Primeira Jornada, Catarine. Obrigada, Zá. Obrigada pelo convite. Vamos falar sobre o que está acontecendo hoje em dia com a carreira, né? O que mudou nos últimos anos na área de comunicação e publicidade? O que muda no dia a dia do profissional do setor? Eu costumo dizer que existem algumas falas que acabam virando falácias no mercado. Publicidade morreu. Não. A atividade publicitária, ela se transformou. Então, se a gente puder voltar 30 anos no túnel do tempo, a gente vai começar a falar das primeiras agências internas que surgiram nas empresas, que a gente chamava lá no passado de houses. Então, qual é esse movimento? Ele é um movimento onde eu tinha a atividade publicitária na sua magnitude, que acontecia fora das empresas. Então, eram prestadores de serviços, as grandes agências que atendiam essas áreas de marketing e comunicação. Mas existe um momento onde a evolução da visão estratégica de marketing e comunicação exigem dos negócios que tenham mais facilidade, mais fluidez e mais propriedade criativa, além de agilidade. Então, a agência ela é demorada? Não, mas quando eu tenho um terceiro que presta serviço para mim, para outras marcas, o tempo de resposta não é o mesmo. Às vezes o entendimento também do negócio acaba sendo um pouco truncado. Aos pouquinhos, a marca vai perdendo a sua essência na comunicação, porque ela está sendo sempre vista pela ótica de um terceiro que não está dentro do negócio. Então, as empresas onde já tem essa evolução estratégica da visão de marketing e comunicação, elas começam a internalizar as atividades publicitárias. E aí internalizam através das grandes estruturas, então de montar realmente uma agência in-house dentro das empresas para atender todo o seu processo. Ou elas começam a internalizar partes das atividades. Então imagina, hoje eu tenho uma agência de eventos, o evento também faz criação, mas dentro daquela área daquela empresa, talvez eu já tenha uma pessoa focada em eventos e que não necessariamente vai precisar desse suporte da agência. Ou quando eu vou para digital, então toda a estratégia de investimento em digital. É caro você internalizar essa equipe? É caro internalizar essa equipe. Mas a gente já tem muitas empresas que começam a montar suas grandes equipes de marketing digital dentro de casa. Então, a gente tem uma transferência das atividades. Elas não diminuem, pelo contrário, elas ganham cada vez mais importância e relevância. Esse é o cenário do mercado publicitário. Eu tenho mais opções de trabalho, mais opções de carreira, porque antes era só a agência. Sim. Só a área de marketing. Hoje não, hoje eu tenho um monte de prestadores de serviço que atendem várias partezinhas da comunicação, seja em agências, seja em empresas nas áreas de marketing, ou seja em empresas, agências menores, enfim, consultorias e por aí vai. Então, eu vejo com muitos bons olhos essa evolução que a gente tem da visão de marketing e comunicação aqui. Legal, Kate. Então, pelo que você está dizendo, tem mais possibilidade, inclusive. Ampliou, tem mais frentes de trabalho. Você podia trazer aqui para a gente também exemplos de profissões que estão emergindo aí dentro desse novo cenário? Tem uma bem interessante que é o acompanhamento, se a gente for trazer isso para algo que já existe, mas a gente existe uma cadeira dentro do mercado de eventos e entretenimento que é a direção artística. Então, você é responsável por aqueles artistas, enfim, por todo aquele conjunto que vai estar ali desempenhando alguma performance, seja num evento, seja, enfim. Quando a gente vai para as redes sociais, e eu estou falando dos influenciadores, eu começo a ter profissionais que precisam entender muito dessa direção criativa dos criadores de conteúdo. Ah, legal. E não é só essa direção criativa em termos só de produção de conteúdo, mas é uma direção um pouco mais 360.
Eu falo hoje de um profissional que ele conseguiu chegar no mercado digital e ele conseguiu ter alcance, muitas vezes, de uma maneira muito orgânica e não estruturada. Quando assusta, chega em alguns mil seguidores. As marcas começam a procurar mais e, consequentemente, talvez esse profissional ele não saiba o que fazer. Ele não sabe gerir a sua carreira. Ele não sabe construir o branding da sua marca. Ele não sabe o que é marca. Ele não tem marca, é ele. Então, nessas horas, o grande profissional do futuro, que vai conseguir fazer o direcionamento estratégico desses influenciadores, tanto na parte de conteúdo quanto na parte da gestão de carreira e construção de marca, ela é uma nova atividade. Tem uma atividade também que ela ainda é um pouco menosprezada, mas que ela tem ganhado cada vez mais destaque, e é a área de Brand Music Management, de produção de conteúdo musical mesmo para as marcas. Isso, de novo, ele não está atrelado só ao artístico, mas ele está atrelado à experiência da marca. Existe um filho muito famoso do marketing, que é o marketing sensorial. Esse filho do marketing sensorial, ele traz um dos destaques para a produção sonora, então eu preciso levar essa experiência e criar esse conteúdo para a minha audiência, seja ela quem for, seja B2B, seja B2C, seja para o consumidor final, ou seja para o intermediário. Mas como a minha marca está criando essa experiência sonora nos clientes, na minha audiência? E não é só mais o visual. A gente tem no passado, Zá, um profissional que ele vinha para a carreira de publicidade e ele entendia, na verdade, ele mentalizava que ele ia trabalhar com produção de conteúdo visual. Uhum. Então eu preciso saber fazer uma boa foto, escrever um bom slogan, eu preciso fazer uma boa captação de vídeo, mas tem mais alguns elementos, mais algumas esferas que a gente começa a desenvolver melhor, estrategicamente, e devido à importância estratégica, isso se transforma lá nos novos cargos que começam a aparecer. Tem uma atividade que ela é uma atividade que ela também um cargo que ele ainda não existe da maneira direta, mas essa atividade ela acaba caindo no colo de estagiários de comunicação, estagiários de produção de conteúdo, até analistas, tá? Mas em comunicação e produção de conteúdo, que é saber lidar com as ferramentas de inteligência artificial para conseguir criar mais rápido, ter mais opções, construir, às vezes, de uma maneira um pouco mais personalizada. Então, se a gente pegar aqui o final do nosso curso de comunicação e publicidade, que ele tem lá uma minor de negócios de luxo, e a gente vai para o mercado de luxo, olha só a conexão que existe. A gente tem um profissional que está indo para o mercado, começando a já usar a inteligência artificial, diversas ferramentas que existem no seu dia a dia, e a gente tem um consumidor de luxo lá no futuro já querendo que a IA ajude ele nesse processo de tomada de decisão. Seja para ele fazer um look, seja para ele tirar dúvidas de um produto, ou Sim. seja até para a IA ser um recurso de relacionamento com esses clientes. Então, Zá, no passado, o estudante que queria trabalhar, por exemplo, com gestão de relacionamento, CRM, marketing B2B, ele estava muito limitado a uma ferramenta ou outra de CRM, digamos assim. Que ele ia ter lá o dado do cliente, ele ia montar uma campanha e ia mandar. Mas hoje ele tem o complemento da IA para ajudá-lo a fazer uma campanha mais direcionada, mais personalizada, mas isso requer esse conhecimento específico. Então, acho que 3 novas frentes aí de trabalho. E tem uma preocupação muito grande que a gente tem aqui na SPM hoje, que até o 4º semestre, mostrar para o estudante quais são os todos possíveis campos de atuação na publicidade. Então, ele vai para estúdio, ele vai fazer audiovisual, ele vai fazer campanha, ele vai escrever texto, ele vai fazer pesquisa, ele vai aprender a trabalhar com dados, ele vai saber olhar as informações que estão hoje no Google Analytics e tomar decisão com base nisso. Ele vai fazer eventos, ele vai falar de empreendedorismo. Então, os 2 primeiros anos do curso de comunicação aqui, eles são para mostrar realmente todas as possíveis atuações que tem, para depois ele falar assim, agora eu gostei demais daquela aula que eu tive lá com inteligência artificial, cara, eu estou preparado para ir para um estágio que exija IA, então já posso ir. Não, eu quero ir para eventos. Não, eu gostei de criação, eu quero ser o diretor de arte. Então, quais são essas opções que existem no mercado hoje?
Muito legal, Kate, porque é interessante pensar que todos esses desenvolvimentos tecnológicos, as redes sociais, tudo isso abre um campo gigantesco, né, de possibilidades. Inclusive, assim, até um depoimento pessoal aqui, quando você falou sobre sound branding, eu tenho uma produtora de música e é tão importante, gente. A parte do, assim, eu defendo o áudio com todas as minhas forças, porque é o conjunto do audiovisual, né, o completo, o áudio, ele conecta muito com as pessoas, né, a gente se lembra, tem uma identidade ali que é criada. Então, eu adorei essa parte, só colocando aqui um ponto pessoal que eu acho interessante. Mas tem muita coisa legal aí, aberturas e frentes novas para quem está procurando algo nessa carreira. Eu entendo que a carreira publicitária, ela era muito mais limitada há uns anos atrás do que hoje. Apesar da formação sempre ser mais generalista, mais criativa, mas você tinha poucos canais para onde você pudesse ir e exercer a atividade publicitária na sua máxima. Então vamos falar do 360? Cara, só se você estivesse numa agência que fosse full, que fizesse full service, e aí você conseguiria ter essa experiência. Mas hoje não. Hoje, se você vai para uma marca e você está dentro da área de marketing e é uma marca que ativa o 360, você vai participar de tudo isso estando dentro da área de marketing. Então, cenários muito promissores aí, né? A gente tem. Exato, muito. Que bom. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta. Segue aqui comigo a Kate Brown, coordenadora do curso de Comunicação e Publicidade da ESPM de São Paulo. A gente falou no bloco anterior, Kate, um pouquinho sobre inteligência artificial, mas acho que é sempre interessante a gente aprofundar um pouquinho mais, porque é uma temática muito presente, que gera muitas dúvidas, acho que é importante a gente falar cada vez mais, né? A inteligência artificial está transformando, sim, a forma como campanhas são produzidas, né? A gente está vendo isso muito claramente na nossa frente, em todas as telas possíveis. De que forma você acha que esse impacto está acontecendo dentro do trabalho dos comunicadores? Olha, a gente teve uma discussão interessantíssima sobre isso aqui, Zá, no final do semestre, com alguns novos professores que chegaram da área de direção de arte e com a provocação da IA. E, em resumo, a IA é um ótimo facilitador, é um encurtador de caminhos e ideias. Mas, para as campanhas de grande veiculação, a gente ainda precisa retrabalhar o que a IA sugere. Vamos pegar a parte visual. Eu fui lá e escrevi um prompt onde eu quero uma cena com patinhos dormindo numa cama, uma nuvem em cima dos patinhos. Ela vai me jogar lá. Mas o traço do patinho é genérico. Como é que eu quero aquela identidade? Então, ela ajuda num bom rascunho visual. Ela te dá elementos muito bons. Ela é um bom encurtador para você apresentar uma ideia, um briefing, alguma coisa que já está ali e que você vai ganhar muito tempo e muita agilidade. Um storyboard, de repente, né? Exato. E puder construir isso para levar isso para uma prévia. Mas uma prévia, a gente utilizar a IA na sua máxima para a produção final, para aquela peça fechada final, ainda demora. Dá para fazer? Dá, mas você tem que ter um bom conhecimento de prompt. Então você tem que estar muito próximo e saber exatamente o que você quer pedir. Então vamos voltar para as cenas dos patinhos dormindo na cama com uma nuvem em cima. Eu quero uma nuvem que seja com raios e tenha o formato da nuvem dos ursinhos. Cara, olha as informações que você está colocando ali e que você vai ter. Então, na parte de imagens, aqui dentro, na escola, a gente provoca muito o estudante para que ele crie os prompts e ele tem essa possibilidade de entender o que a IA vai entregar para ele, mas que ele também tenha um olhar crítico em cima daquilo que a IA está oferecendo.
em termos de traços, em termos de aplicação, às vezes de logo. Isso a gente acaba vendo, é interessantíssimo, nos projetos de TCC aqui, de trabalho de curso. Sim. Eles chegam e fazem que não dá tempo, e aí eles vão lá e fazem, e chega e fala, a campanha é... A gente fala, gente, mas o logo tá errado. Vocês não viram nem que a IA colocou o logo errado? Pelo amor de Deus, vocês não se deram nem o trabalho disso? Então tem que ter um olhar muito criterioso, um olhar artístico criterioso para essa parte visual e um olhar textual profundo para quando a gente está falando de texto. Isso, Zá, nos levou, no último ano, a revisitar a nossa grade curricular e a, de fato, trazer disciplinas para a grade, onde a gente pudesse construir essa base, esse grande foundation, essa fundação de conhecimentos artísticos e textuais, visuais, né, e elementos textuais, para que ele possa, cada vez mais, interpretar e usar a IA a seu favor, mas sabendo quais são os limites, sabendo quais são as ferramentas necessárias ali também para aprimorar aquilo. Então, eu vou baixar aquela imagem. Onde eu vou jogar isso? Qual é o melhor software que eu tenho que vai conseguir ler uma imagem que o Google Gemini fez para mim? Tá bom, então eu vou para o Illustrator, eu vou para um Photoshop, eu vou para um outro. Para onde eu vou? Quando eu estou falando de um texto, aquele texto, aquelas palavras existem, porque a IA ainda está aprendendo, o repositório da IA ainda é fraco nesse sentido. Então, quanto mais usarmos, mais ela vai aprender e melhor ficará. Mas até lá, a gente precisa aumentar o nosso grau de criticidade em relação ao que está sendo colocado. Sim. Eu acho muito legal você também trazer isso, porque em todas as conversas que eu vou tendo aqui, né, com todos os profissionais, a gente sempre volta para esse lugar, que o lado humano, o lado de criterioso, o lado de sensibilidade, de conhecimento, acho que quanto mais a tecnologia se desenvolve, esse lado também tem que se desenvolver igual, né? Porque assim, como você disse, não adianta a gente se amparar completamente e esquecer a nossa função dentro disso tudo, né? O nosso olhar humano dentro disso tudo. Exatamente. Então, sempre volta para esse lugar, né? Afinal, não é máquina para máquina, é máquina para humano. Exato. Então, máquina para máquina, tudo bem, ok. Se eu estou falando de media out of Word ou alguma coisa do tipo, beleza. Agora, a máquina para humano, peraí, isso não era o que eu estava esperando. Sim. Então, para minimizar a estranheza, a gente precisa estar mais preparado para criticar e analisar. Precisa ter mais a gente ali, né? A gente precisa estar mais ali, presente. E a gente embasado. Exatamente. Não deixando esse conhecimento a cargo da tecnologia. Muito legal. E agora vamos pensar um pouquinho dentro de tudo isso que a gente conversou, né, Kate? A gente falou sobre desafios, sobre possibilidades, direcionando agora para a SPM mesmo. Como que a SPM prepara esses estudantes para todo esse cenário novo, tecnologias, possibilidades e desafios? Olha, Zá, desde o primeiro semestre aqui, nós utilizamos as vertentes tecnológicas inovadoras, então vamos colocar, a gente utiliza diversas plataformas de IA, tanto para texto quanto para produção de imagens. Nós temos uma discussão muito sólida até o quarto semestre dessa possibilidade infinita de atuações, então vai ver um pouco de tudo. E aí você fala, nossa, o mercado é isso. É isso. Você quer estar lá na frente, amanhã, no futuro, sentado numa cadeira de diretoria, você tem que ter a noção do 360 da comunicação, do todo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem produção textual 4 semestres, tá? Os 4 primeiros semestres existem. E aí a gente tem o primeiro semestre com língua portuguesa, para a gente revisitar os conhecimentos e linguagem já aplicada à comunicação publicitária. Mas no último semestre, a gente vai para UX Writing. Então, a gente vai fazer a escrita pautada no digital. A gente sai da interface produção textual para publicidade ou para filosofia. A gente vai para o digital. Então, vamos interpretar analytics, vamos escrever SEOs, vamos saber quais são as palavras-chave, como é que uma boa produção de texto ajuda no seu ranqueamento digital, né, e na busca orgânica. Então, a gente tem essa tratativa específica. E aí, quando o estudante, depois que ele já surfou todas as frentes possíveis ali no quarto semestre... Foi apresentado a tudo, né? Já experimentou um pouquinho de tudo, a gente tem as minors. Então, o que são as minors? A gente tem, a partir do quinto semestre, uma opção de especialização, de enfoque profissional maior, partindo da graduação.
Então, nos 2 últimos anos, o que o estudante pode escolher se ele está vindo para o curso de comunicação e publicidade? E não se limitam só a essas, tem minors em outros cursos também que ele pode fazer possíveis combinações. Mas ele pode ir para negócios de luxo, que é uma área que nossos estudantes têm sido muito demandados e procurados. As operações de luxo no Brasil estão crescendo demais. As organizações de marketing e comunicação começam a vir para o Brasil, começam a ser local e não mais global. Eu tenho muitas vagas e muita opção, muita oportunidade de trabalho. A gente tem a minor em Trade Marketing, que é uma área onde nossos estudantes são muito acionados. O varejo brasileiro é cada vez mais mídia e a gente tem que entender como é que funciona esse canal. Então, a gente está falando de trade não só no varejo, mas também no varejo off, mas também no on, todas as possibilidades de atuação de marca no ponto de venda. A gente tem a minor de negócios de entretenimento, que a gente entende ainda mais nessa busca enlouquecedora de atenção, que o entretenimento é uma das formas emocionais e mais rápidas para a gente chegar nos fãs de marca. A gente tem gestão de eventos, que também é uma área que nossos estudantes são muito procurados. Vamos falar da cidade de São Paulo em específico, onde a gente tem um setor de eventos que é pulsante e cada ano maior. Cada vez que tem um grande festival na cidade, a gente fica impactado com os grandes números de frequência, de público, de consumo, capacidade de ocupação. Então, a gente tem uma vertente muito grande, não está relacionada a turismo, ela está muito relacionada à experiência, então gestão de eventos. Ele pode ir para as carreiras criativas, então ele pode ir para Creative Content, caso o estudante tenha muita aptidão de criação, então como criar em diferentes formas e conteúdos. Assim como ele pode ir para Creative Data. Aí você fala, nossa, Kate, então o estudante de publicidade tem que entender de dados. Sim, os dados precisam ser analisados para ser criativo. É uma ruptura isso na visão do publicitário, né, de alguns que passavam, que se inspiravam somente no subjetivo ou no qualitativo e sem muitos dados. Era mais feeling do que dado. Hoje a gente tem uma enormidade de dados, a gente ensina os estudantes a como ler os dados, a como entender as interpretações que saem dali e tomarem decisões criativas. Aí nós temos a minor de Brand Management. A nossa minor de Brand Management é a minor que ela é associada à Ícone. A Ícone é o primeiro laboratório experimental de branding universitário da América Latina. É um núcleo que acontece 3 vezes por semana à tarde, onde a gente resolve problemas de branding reais. Então, a gente tem a minor de Brand Management justamente para o estudante que se interessar pela gestão de marca, ele pode já começar a se especializar nisso. E aí você fala assim, Kate, mas qualquer um pode fazer a minor, né? O que vai dar de diferencial para o estudante isso? Olha, Zay, eu sou a prova viva das especializações da SPM. Então, quando eu fiz aqui a faculdade, algumas décadas atrás, existiam as especializações. Eu lá atrás escolhi CRM. Então, eu brinco que eu tenho no meu currículo, até hoje, 3 palavrinhas, 3 letrinhas, o CRM, né, o Customer Relationship Management, que tem muitas empresas ainda que não sabem o que é. Então, a SPM, ela retorna com as minors, depois de algum tempo, com essas trilhas de formação específica, para dar esse diferencial profissional para o estudante, para de fato, quando ele sair daqui, ele já estar um pouco mais à frente naquela temática. E na área de atuação dele, me apaixonei por trade, então eu vou estudar trade, me apaixonei por branding, então vou para branding, para eventos, enfim, todas as possibilidades, além dos outros cursos, das outras combinações que ele pode fazer com outras graduações aqui, tá? Não se limitam só às minors do curso. Mas é como a gente tem criado esse caminho para que o estudante já vá para o mercado mais direcionado. Total, porque às vezes é isso, né? A gente entra na faculdade muito novo, até sai muito verde, né? Então é muito legal, quanto mais experiências a gente puder, olhares diferentes, ampliar essas possibilidades de vivência mesmo. Isso é super interessante para quem está entrando no mercado de trabalho, dá uma segurança diferente, né? Muitos. Aqui eles também têm o núcleo do Arenas, que é a nossa agência experimental, então muitos estudantes passam pela Arenas também.
vivenciam o lado de agência, né? Sim. De atender cliente, de verdade. Então, tem muitos caminhos e opções. Basta o estudante se engajar, né, e participar dessas iniciativas que estão aqui na faculdade. Legal, Kate. Muito bom saber disso. Para quem está ouvindo, com certeza é estimulante. E, Kate, me conta uma coisa. A gente tem o nosso quadro do Dica de Mestre, que é para vocês falarem sobre coisas que, de repente, se você tivesse ouvido ali no comecinho da tua carreira, poderiam ter te ajudado dentro desse caminhar profissional, que às vezes é tão difícil, né? Olha, Zá, eu acho que a dica é ser curioso. Tem ditados que dizem que a curiosidade não ajuda, mas para a carreira criativa, a curiosidade ela é o melhor elemento. É o elemento onde você vai se questionar do por que essa foto, por que esse texto, por que essa imagem, aonde você vai ampliar o seu olhar, buscando também, talvez, respostas em situações que você não imaginava, né? Mas você nunca teve ali. Vai lá, pergunta, seja curioso. Você está numa exposição, por que aquela exposição está ali? Está dando certo? Não deu certo? Você foi para um show, por que isso aconteceu? É não perder a alma das crianças na primeira infância do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque desta forma, talvez esse estudante, esse profissional, ele consiga ampliar um pouco o olhar dele e não ficar limitado ao que está sendo entregue. Né, e não receber as propostas ou as experiências ou o que ele vai conviver pronto e reto. Não, por que essa campanha está aqui? Por que foi escolhida essa cor? Por que a gente vai fazer tal evento com tal pessoa? Por que só aquela carteira de clientes? Então, ter esse olhar curioso, o olhar interrogativo, né, ter essa postura de interrogar sempre e ser muito questionador. Mas eu acho que dá um tempero bom nisso tudo é sair dos contextos, né? Então, conheça outros contextos, vivencie outras realidades, na medida do possível, mas que isso com certeza vão aumentando o repertório, né? Vai deixando a bagagem mais sólida. Muito legal, acho uma dica de ouro mesmo, porque inclusive a gente está lidando com pessoas, né? E a gente está dentro de uma sociedade. Conhecer e ampliar esse olhar é muito rico. Até para você entender como as pessoas estão pensando, o que você está entregando para elas, como elas respondem. Então, essa curiosidade é realmente fundamental. Kate, te agradeço muito pelo papo, acho que trouxe muita clareza, muito estímulo para quem está procurando começar algo nessa carreira, então te agradeço muito pelo papo aqui. Obrigada, Zá, adorei estar com vocês também, obrigada, valeu pessoal que está escutando aí. Obrigada, valeu. Viu só quanta coisa legal aconteceu e ainda vai acontecer na área de comunicação e publicidade? Se você se interessou por essa carreira, visite spm.br e conheça a nossa graduação. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcast preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.